gente. Eu sou a Guta Nascimento, sou jornalista, estou aqui para mediar o próximo painel. Convido vocês aí, o pessoal que vai palestrar já pode vir subindo, enquanto aqui a produção vai trocando, mas a gente já vai sentando e experimentando. Estevão Riso, seja muito bem-vindo. Adriano Martins está aí, CEO da Metafilter. Ney Neto, do Upland, está aí. Quer já ir testando aí, Estevão? Vamos ver se a gente vai bater um papo muito interessante. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal lá do fundo, não? Tá. Eu sei que tem que dar aquela segurada meio rapper, né? Tem que segurar assim mais uma inclinação aqui de música. Mas vamos... Walter Leandro, Estevão. Tá faltando só o Ney Neto do Upland. Está aí, Ney? Ele estava aqui. A galera... Ah, tá ali. Mãozinha levantada. Tá vindo já. Mas a gente vai... Alô, vamos testar? Microfone? Vou subir aqui. Gente, esse nosso painel se chama Múltiplas... Olha o Ney aí. Se chama Múltiplas Visões de Metaverso. E eu estou muito feliz de a gente ter conseguido aqui reunir esse time, porque o metaverso, ele vem despertando aí uma polêmica. Tudo bom? Oi. Você tem microfone aí? A gente sabe de um hype que chega e todo mundo só fala nisso, depois todo mundo fala, não, veja bem, mas ninguém mais fala no metaverso, o que aconteceu? E aqui a gente tem 4 pessoas de diferentes segmentos, né, com 4 visões distintas e 4 visões de negócio, que é muito importante no nosso ecossistema, né, de uma coisa. Eu sei que aqui tem artistas, eu vi que tem artistas aqui que trabalham com o metaverso, né, são artistas que desenvolvem, eu vi a Clara Copia aí, Beco, mas aqui a gente vai falar muito sobre uma visão de negócio, e isso é muito importante, com 4 visões distintas. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Vou apresentar aqui rapidamente, falar um pouquinho sobre a trajetória aqui de cada um, muito rápido. Eu sei que a gente está com tempo, a gente tem a missão de entregar esse painel às 5h35. A gente vai tentar cumprir, mas vai ser meio tweetado, né? A gente vai as respostas, mas eu acho importante contextualizar para que todos vocês conheçam e depois possam se conectar. Vou pedir para vocês divulgarem um LinkedIn, como é que a gente continua com essa conversa mais para frente, né? Mas eu vou começar aqui em ordem alfabética pelo meu xará, Adriano, não porque você seja Guto, mas é que eu sou Adriana Augusta. Gente, o Adriano, ele é CEO da Metafilter, que é um ambiente de ensino, né? Depois vou pedir para você falar um pouquinho mais, explicar. É um ambiente de ensino, a gente pode dizer online, que tem muito conteúdo em realidade virtual, realidade aumentada, né? A gente vai pedir para você contar mais um pouquinho. O Adriano também é vice-presidente da FACESP, é isso? A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Vocês estão me ouvindo? Galera, eu queria pedir só um favor aí para a galerinha que está do lado, se puder só, porque eu acho que está... A gente tem aqui uma questão de acústica, né? Mas se vocês não ouvirem, levanta a mão, o pessoal lá atrás, tá? Se tiver alguma dificuldade de ouvir a gente, dá uma levantada na mão, que eu já vou saber que é a questão do som. Mas, Adriano, você tem uma trajetória muito longa na tecnologia, isso é muito legal, vai ser muito importante te ouvir. Eu vi no seu LinkedIn, não estou fazendo nenhum exposed, mas que você está na tecnologia desde 1997, ou seja, você está há 27 anos acompanhando inovação, acompanhando em tecnologia, o tempo das coisas, a maturação, lidando com negócios, né, de base tecnológica, tudo isso. Por isso que eu acho muito bacana, você tem também uma experiência grande em liderar, enfim, no trânsito das startups, né, no desenvolvimento dela. Então, por tudo isso, muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Quem está aqui, gente, vou na ordem aqui alfabética, tá? Quem está aqui também é o Estevão Riso. Estevão também tem mais de 15 anos, né, Estevão, nessa trajetória aí de marketing e inovação. Você é professor da pós-graduação da FGV. Estevão é bem conhecido do ecossistema brasileiro, né, de Web3, porque já há muitos projetos, né, Estevão? Eu lembro que a última vez que a gente se encontrou presencialmente foi um evento da Solana, né, da blockchain Solana, no Solana Build Station, lá em São Paulo, que era um processo de seleção de hackathon, né? Projetos brasileiros para participar. Eu lembro que a gente se conheceu pessoalmente numa Blockchain Rio de 2022, quando você era head de marketing da NFTFi.
no Nubank, enfim. O Estevão, eu acho que você vai poder contribuir muito com esse olhar que você tem de vários projetos e ângulos do ecossistema como um todo, né? E isso eu acho que vai ser muito legal para a gente te ouvir. Quem também está com a gente é o Ney. O Ney também é muito conhecido na Web3 brasileira. Ele é também muito conhecido das festas, porque ele é um exímio contrabaixista, tá? Também devia estar no seu LinkedIn em destaque. Mas o Ney, entre muitas outras coisas, ele é o líder Latam do Upland. Aqui, vocês conhecem o Upland? O Upland é um jogo com uma base que se posiciona como um metaverso, né? Tem uma base de usuário muito consistente, porque o Upland, gente, ele já está ele foi lançado ao público, né, Ney, em junho de 2019. Ou seja, são 5 anos aí, né? Com uma base de usuários, tem uma comunidade brasileira muito engajada, e isso se deve muito ao trabalho do Ney. Então, vai ser super importante a gente ouvir. Quer que eu chegue aqui um pouquinho para frente? E o Ney também tem uma coisa interessante. Recentemente, Ney, você lançou um livro, né, o Eventech, em que você fala da experiência de blockchain, uso de blockchain em ingresso, e a gente teve um case maravilhoso com o show da Lauryn Hill em São Paulo, né? Então, assim, estamos falando aí vamos falar muito aqui sobre o ritmo, o tempo de adoção das tecnologias, né? Então, Adriano, começando aí com você, queria te pedir... Leandro! Gente, desculpa, uma gafe horrível. Eu pulei o Leandro e eu ainda ia brincar com ele, que eu ia dizer que, Leandro, você, pela sua trajetória, você parece aqueles entrepreneur serial. A gente brinca e tira o killer, né? Porque você parece ser um empreendedor serial. Vou explicar por quê. O Leandro é VP da Nuvini, certo? É VP de M&A, que é como a gente chama, é o termo, né, que aqui no Brasil a gente chama de fusões e aquisições. Tem uma trajetória longa também, mais de 20 anos, é isso, né? Está lá no seu LinkedIn. Trabalhando, né, com isso, você fundou uma série de startups, né? Fundou e vendeu, né? Que coisa fantástica aqui. Eu vou até mostrar para vocês aqui, porque eu fiquei muito impressionada. O Walter fundou, ele é cofundador da Tray, maior plataforma de e-commerce do Brasil, aí você vendeu para a Localweb. Aí depois você fundou a Pagamento Digital, uma fintech, aí você vendeu para o Buscapé. Aí você... Opa, acho que é tanto... Eu desliguei esse aqui. Eu desliguei. Tudo bem para vocês? Sabe aquela brincadeira? A foto é tão pesada que não carrega? É o de incêndio, gente? É para... O que a gente deve fazer? Mas não tá pegando fogo, né? A gente sai correndo ou a gente finge costume? Pedir uma ajuda aí. Se alguém localizar, por favor, algum bombeiro, alguma coisa, avisa, tá, gente? Alguém deve ter fumado aqui dentro. Ou isso, né? Mas eu ia brincar que o currículo do Walter é tão pesadão, né? Aquela foto que não carrega, que deu essa microfonia. Mas aí você adquiriu a OnClick e vendeu para a Nuvini, onde você é o VP. Então, muito obrigada aqui. Vai ser muito importante te ouvir com esse olhar que você tem de evaluation das coisas, né? Vai ser muito bom te ouvir. Então, começando, então, Adriano, com você, queria te pedir para você explicar um pouquinho para a gente o que é a MetaFilter, como é que vocês lidam lá dentro e se posicionam com essa questão de metaverso. Bom, me escutam bem? Joia. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os colegas aqui. Eu costumo sempre começar lembrando... Alguém nasceu depois de 1995 aqui, Gamão? 19... Meu Deus, mentira. Bom, a história é a seguinte. Em 95, numa entrevista, num programa de TV norte-americano, mais visto à noite, o Bill Gates foi responder algumas perguntas a respeito de uma palavra muito nova, muito estranha. A palavra era internet. Então lá ele foi tentar explicar o que era aquilo. E ele começou a tentar explicar. Né? Vocês lembram dessa entrevista do Bill Gates? É fantástica. Aí ele falou assim, não, é um lugar onde as pessoas vão poder colocar, ouvir suas músicas. Aí ele falou assim, é igual rádio. Aí todo mundo deu risada, na plateia deu risada. Eu disse, não, é que você vai armazenar ela e ouvir a hora que você quiser. Então, igual gravador. Aí todo mundo deu risada. Então, quando surge alguma coisa nova, é muito difícil, antes de experienciar aquilo,
a gente ter a dimensão do quanto aquilo pode fazer parte do nosso dia a dia. Então, lembrar dessa entrevista hoje, quase 30 anos depois, é até estranho, né, Estevão? O que a gente enxerga que dentro, desde então, a internet, né, esse meio de comunicação, meio de sobrevivência digital, ele evolui e vai continuar evoluindo. Primeiro eram textos, depois texto, foto e vídeo, aí passou a ser um canal de comunicação entre as pessoas, que vieram as redes, que hoje conhecemos como redes sociais. Então, nessa evolução, nós enxergamos que uma das grandes próximos saltos evolutivos dessa sequência da internet é ela ganhar a profundidade, ou seja, o 3D. Então, dentro dessa linha de entendimento, nós acreditamos que a próxima versão da internet, assim como hoje é comum nos nossos dispositivos móveis aplicativos, e também quando saiu essa questão de aplicativo, Guta, o pessoal falou assim, baixa o aplicativo do banco. Eu falei assim, mas para que eu vou ocupar a memória do meu celular? Se eu já tenho internet banking. Então, no primeiro momento, a gente sempre tem aquela resistência e coloca em xeque. Não é? Para que isso novo? Se eu já tenho. Para quê? Mas, quando hoje, se eu pergunto para vocês, de todos aqui, quem apaga o aplicativo do celular e volta a usar o internet banking? Ninguém. Por quê? Porque sempre traz um conjunto de pequenos ganhos que faz com que a gente crie o costume e não queira voltar mais naquela versão anterior. Assim é o que a gente acredita para a internet, essa com profundidade, porque ela traz a interação, a imersão, e dando um exemplo prático, na área da educação, como você mencionou, nós temos aqui, falará daqui a alguns instantes aqui, o Adriano Neves, que é presidente da ESACA, presidente do curso de pós-graduação, de mestrado da FGV, da FIA. Ele já fez várias aulas dentro de ambientes tridimensionais, dividindo as pessoas lá dentro para que elas façam trabalhos em grupo, ele interagindo com ela em salas diferentes. Então, é uma outra fase de relação dentro disso que a gente conhece como internet, essa internet 3D. E a MetaFuture, ela já há 8 anos desenvolve uma plataforma de realidade virtual, fantástico, que ontem, inclusive, já está disponível nas lojas da Apple, da Google, a última versão, que nós incluímos dentro dela os avatares com inteligência artificial. Então, esses avatares, uma das primeiras utilidades deles será eles serem tutores superdotados para auxiliar os professores, né? Não é? Você vai lá, você imagina, você vai lá e coloca no prompt um background para esse tutor, seu auxiliar, para que os seus alunos, a qualquer momento, possam entrar lá na sala que faz parte do seu curso e possam esclarecer sobre dúvidas, né, e etc., por texto ou por voz. Então, na medida em que essa próxima versão da internet vai ganhando utilidades e pequenos grandes diferenciais, nós acreditamos que daqui a pouco ninguém mais, ou muito poucos, vão pensar em entrar num site para ler texto, procurar e tal, para obter a resposta do que ele está procurando. Imaginamos que é muito mais fácil a pessoa entrar numa homepage, ou seja, num hall, chegar lá e falar, olha, eu estou com essa dúvida. O que faz a sua empresa, Diego? E tem lá um avatar, ou tem o próprio Diego lá, que foi filmado em chroma key, explicando o que faz a empresa dele. Então, é nesse sentido que nós temos desenvolvido, e agora, até outubro, nós teremos já integrado também, por isso estarmos aqui no Blockchain Rio, integrado também multi-chains. Então, como nós estamos lançando um Utility Token, que é para tudo aquilo que for feito dentro desses ambientes, seja eventos, nós já fizemos vários, cursos, venda de dispositivos digitais, NFTs, possam ser pagos com, e aí integraremos aí Cardano, Polygon, Polkadot e várias outras, né? Multi-chains. Então, esse ecossistema que integra aí o blockchain é o que nós investimos, Guta, e acreditamos que em breve vai fazer parte do dia a dia das pessoas, assim como hoje os aplicativos fazem parte.
Eu achei incrível que vocês já estão há 8 anos, né? Isso é muito importante, é muito significativo. Ney, vou pedir passar aqui o microfone para você, pedir para você contar um pouquinho, para quem não conhece, rapidamente, o que é o Upland e como é que ele se posiciona como metaverso. Tá bom. Obrigado, pessoal, pela presença aqui. O Upland é um game de celular. Estava até conversando aqui com o Estevão, né? É um metaverso que você pode baixar o aplicativo direto na sua Apple Store ou na Google Store. Então, as pessoas ficaram muito forte no imaginário coletivo, assim, que acessar o metaverso precisa de um óculos de realidade virtual. Dizer que a única maneira de você acessar o metaverso é através do óculos é a mesma coisa que dizer, eu estou procurando meu celular aqui, para dar um exemplo, é a mesma coisa que dizer que isso aqui é internet. Isso aqui é o seu celular, é uma das formas de acessar a internet. Então, o óculos de IRV, né, ele é uma das formas de acessar o metaverso. Mas tem várias outras sendo criadas também. Para responder sua pergunta, Guta, o Upland nasceu assim, com essa convicção de que a gente tinha que fazer o acesso ser fácil às pessoas. E o acesso fácil é esse. Então, o nosso metaverso, você baixa o aplicativo, você compra os tokens direto da loja. A empresa não é brasileira, infelizmente. Eu adoraria ter um Upland aqui, Brasil, uma startup, mas não é. Está dentro do portfólio de jogos da Animoca Brands, do Vale do Silício, e é muito fácil de você se achar dentro do Upland, porque a história por trás do jogo é um banco imobiliário em esteroides, né? Porque está na blockchain. Então, você vai comprar terrenos na cidade do Rio, São Paulo, Londres. A gente está lançando Paris daqui 2 semanas, junto com as Olimpíadas. Então, os players, né, os nossos jogadores, são 4 milhões de usuários registrados, buscam esses melhores terrenos, completam coleções, e aí é que nem jogar banco imobiliário, pessoal. Você tem que ter primeiro o melhor terreno, depois as melhores construções, até você chegar ao ponto, para vocês que lembram, você chegava no momento que você tinha um hotel dentro do banco imobiliário. No Upland você cria a sua própria loja e vai vender os seus próprios NFTs. Essa é a sacada do jogo, é muito facinho, então se você tem curiosidade, baixe o game aí na sua loja favorita e você está interagindo com Web3, com blockchain, sem perceber, né? Eu acho que essa era o grande lance que o Upland buscava, é fazer uma Web 2.5, assim, onde você se cadastra só com o seu e-mail e depois, sim, se você gosta de Web3 mesmo, se você é TGEM raiz, né? Você pode migrar seus tokens, fazer bridge, mandar para a rede Ethereum, ele é super interoperável. Mas o básico mesmo, o core do game é muito simples. Gente, é um banco... Eu sou jogadora, tá? Sou até suspeita, sou usuária. Hoje foi o TGE, né? O Generation do Token. Mas basicamente é um metaverso onde você joga banco imobiliário e compra terrenos na blockchain. Então, eu compro, né? Já vendi um prédio para o Mucida, que é um grande jogador. Vendi um prédio em Ipanema, gente. Me achei. Fantástico. Pelo menos no metaverso você pode. Que eu no acho metaverso, eu tenho uma townhouse, meu endereço, desculpa, é uma penthouse, é uma townhouse, estou exagerando, não é uma penthouse, é uma townhouse no Brooklyn, apenas. Tá bonito. Tá legal, né? Walter, perguntar agora para você. Você que tem esse olhar aí de negócios, de valuation, como é que você está vendo empresas, projetos, startups? O que teu olho aí teu olho serial está vendo em relação a projetos ligados de alguma forma? A gente sabe que metaverso, né? Tem aquela piada, se você perguntar para 10 pessoas, você vai receber 10 respostas distintas e talvez as 10 sejam pertinentes, né? Então, como é que você está vendo desse teu olhar de negócio? Legal, obrigado. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Legal. Bom, é importante ouvir vocês, eu já estou curioso para usar o Upland, não sou usuário de jogos, não dá tempo de jogar com tanto negócio que a gente foi empreendendo, né? Hoje eu estou na Nuvini. A Nuvini é uma empresa que compra outras empresas. Nós abrimos o capital na Bolsa de Nova York, Nasdaq, o ano passado, e o nosso foco são empresas de recorrência, empresas de SaaS, né? Estamos bem longe desse universo de Web3, esse universo de entretenimento e de gaming, muito mais em B2B do que B2C. Mas o que me chama muito a atenção, e vocês falaram aqui, é essas ondas de adoção de novas tecnologias e como isso vem permeando os negócios e mudando os comportamentos, né? Então, quando a gente mudou de uma utilização de internet em computadores
e começamos a usar os celulares, os mobiles, novas linguagens de programação foram criadas, novos comportamentos, houve uma infraestrutura de tecnologia para mobilidade que precisou ser construída, toda uma indústria que foi se desenvolvendo atrás de um drive novo, de um novo desenvolvimento que foi o mobile, né? Então, e o metaverso, ele tem realmente essa característica de perguntar para 10 pessoas, né, e 10 pessoas falarem algo diferente, porque o presidente da Microsoft, né, o Satya Nadella, que está evoluindo a empresa, ele tem uma visão que a área de metaverso da Microsoft vai evoluir por games. Então, eles compraram a Blizzard há 2 anos, um negócio de 68 bilhões de dólares, né, e vão evoluindo por essa linha de games. Mas o Teams não deixa de ser um metaverso, e ele é considerado assim, porque já tem agora as paisagens para você trocar, daqui a pouco você coloca algum outro avatar, daqui a pouco a inteligência artificial fazendo também uma tradução simultânea entre 2 pessoas que estarão fazendo uma conversação em Teams, né? Então, o metaverso, segundo algumas pesquisas do Gartner, até 2026, ele estará presente em 25% das pessoas que utilizam a tecnologia. Não sabemos em qual. Então, de fato, até as empresas que definem quais são as tecnologias e as nomenclaturas ainda não definiram o que é um metaverso, como bem colocado aqui, né? O Facebook, ele fez um movimento muito ousado, onde ele mudou o próprio nome da empresa, há alguns anos atrás, para Meta. E o que é interessante a gente entender como que tecnologia tem muito a ver com time também, né? Ele achou que a aposta daquele momento era o metaverso. Então, ele transformou a empresa dele, os investimentos, foram bilhões investidos para que a empresa entendesse, primeiro os colaboradores, os clientes, de que o mundo seria todo virtual. Então, ele foi para esse caminho. E o timing mostrou que ele estava errado, que essa questão de imersão, como a gente começou aqui, e aí a palavra que a gente pensa numa questão de metaverso, mais ou menos imersivo, né? Se eu coloco um óculos, eu estou muito imersivo. Então, o Mark Zuckerberg tinha uma visão de timing rápido, e ele foi para dentro com tudo. No meio do caminho, a gente tem a inteligência artificial acontecendo há mais de 20 anos, e aconteceu um movimento que mudou as vidas nossas aqui, a nossa forma de operar um celular. Muitos de vocês já fizeram consultas e tiraram dúvidas no chat GPT, que até mesmo o Google, que é o principal motor de busca, está sendo questionado, que as pessoas novas não vão fazer busca como antigamente. Então, Guta, tentando responder a sua pergunta, a gente está olhando isso de fora, está entendendo que é inexorável que o mundo vai para esse caminho de digital, das pessoas estarem conectadas. Entendemos que a inteligência artificial aconteceu o turning point dela, ela vinha se desenvolvendo em 10, 20 anos, e quando o chat GPT foi lançado, todo mundo entendeu que ali tinha uma forma simples para qualquer usuário leigo construir um prompt e ter alguma resposta, e daí surgiram milhares de novas empresas, milhares de novos negócios. Então, o metaverso ainda não tem esse turning point. Grandes empresas estão investindo bilhões de reais para encontrar a resposta de 1 trilhão ou até mais, né? A NVIDIA, que é quem fabrica os chips para que a gente possa ter esse processamento, ela valia, há 2 anos atrás, 200 bilhões de dólares. Hoje ela vale quase 3 trilhões. Então, ela cresceu 2 trilhões e meio de dólares. Então, é uma pergunta que todo mundo está correndo atrás. Todo mundo é Microsoft, Apple e as grandes empresas. Fantástico. Estevão, na tua visão, você que tem esse contato, como você roda muito o ecossistema, você conhece projetos diferentes, do ponto de vista assim, de projetos, startups, iniciativas, o que você vê no ecossistema brasileiro como se posicionando como metaverso? Assim, alguma coisa te chamou a atenção? Caralho, você me pegou. Assim, eu vou fazer a propaganda dele. Quando você me falou metaverso de blockchain, eu pensei no Ney, eu pensei na Upland, que não é um projeto brasileiro, mas é um projeto que eu vejo muita gente aqui no Brasil. Tem uma base grande no Brasil. Eu acho que eu gosto muito do que ele falou de que metaverso não é mais imersivo ou menos imersivo. Então tem uma gama. Eu gosto até do exemplo que ele falou que o Teams não deixa de ser um metaverso.
Então tem bastante coisa nesse universo, pensando desde o mais imersivo para o menos imersivo. Eu gostei muito, eu não conhecia o MetaFutter, achei um projeto incrível. Entrei para testar, você falou dos agentes, eu achei muito legal. Eu até fiquei na dúvida, os agentes do MetaFutter, eu posso treinar ele com o material da minha aula? Então, ele falou que pode. Está sem microfone. Mais perto, obrigado. Então, imagina que incrível eu poder, como professor, entrar lá e ter um agente que vai servir como meu assistente dentro do universo deles. Isso é muito incrível, né? Mas assim, eu não tenho, tirando esses projetos, como eu falei, a própria Upland, eu não tenho visto projetos dedicados para metaverso no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem tem muita gente desenvolvendo metaversos no campo da arte, galerias de arte digitais, né? Mas são dentro de outros, como Station, ou usando o Blender, aí você cria, exatamente. Mas ambientes proprietários eu não conheço. Você conhece alguma, Ney? Sim. Startup brasileira? Tem tentativas, né? A diferença, assim, se essas startups estivessem nos Estados Unidos, talvez as soluções delas estivessem muito mais aceleradas. Aqui, para quem é empreendedor, sabe a dificuldade que é você pegar um investimento, anjo, um seed, e impulsionar. Ainda mais quando você chega num fundo de investimento e fala assim, eu estou criando um metaverso educacional. É meio fora do timing. Então, esse é o problema. Agora, nos Estados Unidos é uma enxurrada. Na Europa é uma porrada de startup desenvolvendo ambiente imersivo 3D, que está com grana de venture capital, está investida, o cara tem 3 anos de tranquilidade para pagar dev, programador, modelagem, é uma maravilha. Mas a vida do brasileiro é a vida do brasileiro. Eu lembro, Ney, que a gente participou de um painel juntos no início do ano passado, iníciozinho de janeiro, em São Paulo, de 2023, o aniversário da cidade, e a gente falou muito sobre lá fora os cases de varejo. O varejo já olhando muito, Nike, grandes marcas, né, olhando muito para ambientes imersivos. Você falou na época do Stroke, que tinha tido um painel no Fórum de Davos, o Davos, enfim, como preferir, em que os varejistas já falavam sobre esse hábito da geração de uma Gen Z, de uma Alpha, uma Gen, enfim, de já navegar, né? O Stro é mostra aí o gesto já de você navegar assim, né? Minha filha está ali aos 7 anos, ela não usa o celular assim de pé igual a gente, é deitadinho com os dedão assim. Pois é. Nós somos a geração assim, né, galera? A gente, né, vai teclando assim. Mas, Adriano, eu queria passar para você agora uma pergunta, que você fala sobre a questão da realidade virtual humanizada. E eu achei esse conceito muito rico, assim, é um ponto de vista muito interessante para você falar um pouquinho do que você imagina que o metaverso e essas tecnologias embutidas nele, realidade virtual, realidade aumentada, aonde que eles podem nos levar em termos de conhecimento, do fato, né, de alçar a nossa experiência de conhecimento, porque seja na biologia, seja na medicina, seja na história, você tem uma história né, uma aula de história da arte num ambiente imersivo, você não esquece nunca mais, né? Você guarda e memoriza isso. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso que você fala, de realidade virtual humanizada. O grande gancho do uso desse termo humanizado é essa tecnologia que permite, dentro de ambientes virtuais, ou seja, aqueles que não têm limites, né? Não tem limite, né? A gente pode criar o que quiser, o ambiente que quiser, nós colocarmos a própria pessoa ali. Então, a gente teletransporta, por exemplo, vou voltar com isso, vou falar com o Leandro. O Leandro vai dar uma aula para pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Então, ele pode estar dando aula aqui, o fundo é verde, então, a aula ao vivo dele, ele está dentro do metaverso, ele mesmo, entende? Então, esse sentimento de presença, né, de sentir como se estivesse lá, mesmo que estejamos aqui cada um em um país diferente, mas assistindo a aula do Leandro, ao vivo, é ele mesmo, não é o avatar dele. Então, essa humanização dentro de ambientes virtuais, ela realmente faz uma diferença substancial. Uma coisa que eu acho incrível, que as pessoas que nunca usaram óculos não sabem, é o som espacial. Quando você está num ambiente, você está assistindo o Zoom, o que faz mais diferença no metaverso não é o 2D para o 3D para mim, é o som espacial. É eu estar numa mesa e eu escutar a Guta vindo da minha esquerda, ele vindo da direita, a diferença de quem está mais perto ou mais longe, e a sensação de você estar presente. Mesmo quando você entra num metaverso onde você está com um avatar animado,
ainda assim é muito melhor a sensação de você estar junto por causa do som espacial do que você tá vendo a pessoa na tela de um Zoom. Então eu acho que essa quebra, por exemplo, eu vejo quando eu faço reunião no metaverso, eu fico muito menos cansado no fim da reunião do que quando eu faço ela num Zoom. Eu faço muita reunião no Zoom, eu saio acabado depois porque você não pega a nuance de voz, você não pega detalhes. E num metaverso, e aí falando como professor, você tem muito mais proximidade, você tem muito mais a sensação de estar junto, batendo papo do que numa tela, né? Exato, Estevão. E esses pequenos detalhes, essas características, dá para nós a oportunidade de correlacionar. É muito mais humanizado para essa questão de imersão. E concordando com o amigo da Upland, é isso. Perdão, esqueci seu nome. Ney. Com o Ney. Tem que ser democrático, né, Ney? O que vocês fizeram com a Upland é extraordinário. Os números falam mais do que a gente. Por quê? Porque não necessitar de um dispositivo proprietário, não tem que comprar o óculos da Meta, que não vamos falar, ser bem franco, bem direto, não é para todos, não é? Agora, quando você cria a mesma oportunidade, experiência de ter interação, imersão e etc., usando aquilo que nós já possuímos, o smartphone, seja o modelo que for, ou o nosso computador, notebook e tal, aí sim que é a proposta nossa da MetaFilter. A propósito dessa disponibilidade de dispositivos, me veio a lembrança que em janeiro agora, nós tivemos a CES, que é a maior feira de eletrônicos do mundo, acontece em Vegas, e lá a gente vê aquilo que daqui a algum tempo estará no nosso dia a dia. Desde TV, que é um vidro, parece um para-brisa, a gente olha e fala, não, um vidro, é uma TV, até muitos dispositivos de metaverso. Então, notoriamente, iam lá bilhões e bilhões de investimento em outros dispositivos para concorrer com óculos da Meta, para concorrer com o da Apple Vision e tal, só que seguramente muito mais acessíveis financeiramente para alcançar a massa. Então, todo esse movimento, esse conjunto de investimentos, de movimento, a gente faz a gente acreditar que isso vai se tornar muito acessível e no dia a dia das pessoas, com essa característica de ter um detalhe de humanização, de transportar a própria pessoa para dentro desses ambientes. O Google tem, na linha dele de educação, né, ele tem o desenvolvimento de um óculos, um card box para as escolas, né, em países, né, em vários países. Inclusive, essa é a sacada. Você baixa o seu aplicativo hoje, por exemplo, da MetaFilter, está aqui, tem propriedade de falar dela há 8 anos desenvolvendo, mas baixou, você pode pegar um cardboard, que é um investimento aí do quê? Uns 15, 20 reais? Né? O do Google é $5, né? Pois é, 25 reais. Você coloca o seu smartphone dentro, ativa a função VR, e aí você tem uma experiência imersiva. Naturalmente, não tanto quanto você ter o óculos da Meta, o Quest, etc., mas já é uma oportunidade de você ter essa experiência de imersão. Eu tive a experiência do Google quando eles convidaram jornalistas para ir, e o óculos, assim, a sensação dentro do metaverso, você podia escolher os ambientes lá que eles tinham. Eu escolhi a Lua, o fundo do mar, porque eu mergulho, e eu escolhi um teatro de ópera bizantino, e eu fiquei muito impressionada com a capacidade da experiência imersiva, mesmo com um óculos mais barato, porque no caso do Google eles vão distribuir, $5 é o custo de fabricação na época para eles distribuírem para escolas de países periféricos, né, com uma economia mais sofrida, digamos assim. Gente, a gente só tem 5 minutos, mas, Walter, queria fazer uma pergunta para você antes. Eu falei aqui um pouquinho antes sobre os artistas que estão aí se desenvolvendo, sendo contratados para construir metaversos, mas do ponto de vista, você que tem esse olhar aí para as empresas de business, tem alguma coisa que... Tem profissionais já se especializando em oportunidades comerciais dentro do metaverso? Eu pergunto isso porque a plataforma do Spatial, né, que é uma plataforma bastante conhecida para quem lida com metaversos, fechou uma parceria já há algum tempo, bastante até com a L'Oréal, por exemplo, né? Então, assim, L'Oréal, uma marca grande, tentando ali, a gente vê no Brasil a Renner, algumas empresas fazendo. A gente já tem isso ou assim, as pessoas estão ainda caminhando e descobrindo e internamente desenvolvendo ali pensamentos? Legal, Gutá. Eu vou até aproveitar o que o Estevam falou, que o Brasil realmente não é fácil empreender aqui, né? A indústria de Venture Capital dos Estados Unidos tem mais de 60 anos. Aqui a gente tem aí 10, 15 anos de desenvolvimento e ela está gatinhando. Então, um bom jovem com uma ideia muito boa nos Estados Unidos, dependendo do lugar que você está, você recebe um aporte
com a sua ideia para desenvolver esse processo. No Brasil, a gente não tem essa possibilidade. Então, o que isso leva para a sua pergunta? É muito mais difícil alguém aqui começar do zero e se integrar em alguma iniciativa de metaverso. O segredo é ecossistema. Então, tanto o Upland quanto o MetaFuture tem que pensar como ecossistema. Então, quanto mais ele tiver engajamento, quanto mais ele se divulgar para as pessoas que elas podem ou se divertir, ou desenvolver features, ou trabalhar com aquele metaverso, maior a chance de ter retorno quem estiver próximo, né? Então, assim, a L'Oréal, por exemplo, que você deu o exemplo que investiu no metaverso, o quanto que ela não queria que as pessoas chegassem a conhecer a marca dela ou o produto dela. Então, existe um interesse do patrocinador, existe um interesse das plataformas. Então, quem tiver interesse, tem um desafio maior no Brasil, que isso não vem de graça. Não tem um apoio financeiro de um venture capitalist, alguém que coloque o dinheiro para ganhar um pedacinho do que você vai fazer. Você tem que fazer por arregaçar as mangas e por vontade própria. Roblox, né, que é considerado um metaverso, Exato. Também tem parcerias fantásticas. Roblox né, é um exemplo Gucci, fantástico. Disney, Exato. enfim, as pessoas estão enxergando caminhos. Gente, fui avisada aqui que a gente vai ter que encerrar. Queria só uma rodada aqui, por favor, rapidamente. Como é que as pessoas se conectam com vocês? Quem quiser levar uma conversa adiante, quem quiser vender uma empresa para o Walter, por exemplo. Legal. Por favor, Boa. Walter. É Walter com W, Walter Leandro Marques, LinkedIn, Instagram e Twitter Leandro M. Walter Leandro M. Então é um prazer ajudá-los. A gente empreende para empreendedores. Então antes de alguém querer vender a empresa para mim, se quiser trocar uma ideia, quiser um conselho, o que a gente pode fazer de retorno para a sociedade é ajudar e passar um pouco da nossa experiência. Fantástico. Adriano, vocês estão com um stand aqui da MetaFuture? Como é que as pessoas se conectam? Estamos com o stand aqui da MetaFuture, com todos convidados a conhecer, ter experiência, né, experimentar. Nas redes sociais, vocês encontram eu no LinkedIn, no Instagram, Adriano Luiz Martins, Luiz com Z. Vai ser um prazer conectar com vocês. E aproveito também para vocês conhecerem a nossa proposta de parceria com o Meta Brokers. É um novo jeito de fazer parceria, criando uma nova oportunidade de negócio. Então, tudo que traz tecnologia, ela vem sempre trazendo também novas possibilidades. Fico convidados a vocês conhecerem. Estevão, como é que as pessoas se conectam com você? O meu tá fácil, eu sempre chego rápido nas redes sociais, é @Estevão Riso em qualquer uma. Riso com 2 Es, tá tudo certo. Riso com ZZO. Tá bom, Ney. Eu já estou baixando aqui o MetaFuture. Para mim, o meu é facinho também. É Ney Neto, Ney com Y. Funciona no LinkedIn, no Instagram. No Instagram eu posto mais stories e tal, e no LinkedIn eu escrevo artigo. Me acompanha lá que eu compartilho bastante coisa sobre inovação. Vai ser um prazer. Fantástico, gente. Muito obrigada. Eu sou Guta Nascimento, nas redes, escrevo sobre a Web3 brasileira no portal Web3 News. Muito obrigada, viu, para todos vocês. Foi um prazer, gente. A gente vai tirar uma fotinha? Alguém consegue fazer uma gentileza aqui de tirar uma foto? O fotógrafo já está, né? Obrigada, viu? Te agradeço. Vamos organizar. Fotógrafo ali? Fotógrafo foi? Esse é o meu celular. A Ana, vem, Ana. Gente, a Ana é a curadora desses painéis todos maravilhosos aqui do Rio Digital Arts, viu? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo.